Sobre a minha situação está muito delicada. Eu estou em Madrid, na Espanha, e eu tive que sair de casa para que os meninos não sejam surpreendidos com mais uma vez a polícia invadindo nossa casa, fazendo busca e apreensão, pegando os celulares das crianças, como já passou mais de 5 vezes na minha vida, né? Brasil, no Paraguai, e com a possibilidade de acontecer isso na Espanha. Eu estou em Madrid, estou à disposição da Justiça da Espanha, em um dos meus endereços. Eu tenho 3 endereços aqui na Espanha, um em Toledo, quando eu cheguei na casa de um amigo, um aqui em Madrid, onde eu efetivamente estou fazendo um trabalho agora nesse período, e um em Portulhano, uma cidade do interior, onde também um amigo meu me cedeu uma habitação para que eu possa ficar lá nesses dias aí. Por que eu tenho 3 endereços? Porque eu não quero ser surpreendido com os meus filhos sendo tirados da cama com uma arma na cabeça, como já aconteceu 2 vezes. Isso pode acontecer. O Conselho de Ministros da Espanha se reuniu no dia 10 de dezembro e pediu a minha extradição. Todos os ministros da Espanha confirmaram a minha extradição por unanimidade, ou seja, o Pedro Sánchez, que é o presidente do governo, o vice-presidente da República aqui, e todos os ministros dele se reuniram e, infelizmente, aprovaram a continuação desse pedido de extradição. E, infelizmente, eu soube pela imprensa, eu vi o documento na imprensa só, que o Reino da Espanha, agora o ministro da Justiça da Espanha, está pedindo a minha prisão preventiva. Que está para ser julgada a qualquer momento pela Audiência Nacional Espanhola, especificamente pela 6ª Câmara Criminal, que é uma medida liminar. Quem é advogado sabe, a medida liminar pode ser julgada em horas ou pode ser julgada em dias. Eu tenho a expectativa de que a justiça na Espanha prevaleça, porque existe um decreto-lei, na verdade um decreto real, né, o decreto número 12 de 2009, firmado pelo rei da Espanha, que diz: a solicitude de asilo político paralisará o processo de extradição em qualquer etapa. Isso é o que diz a lei aqui na Espanha, um decreto real. A Constituição Espanhola diz, no seu artigo 13º, inciso 2º, nenhum cidadão estrangeiro será devolvido ao seu país por perseguição política. Então, a lei na Espanha, ela está a meu favor. Então, não quero entrar no mérito aqui se o presidente do governo aqui ele é de esquerda, do PSOE, do Partido Socialista Obreiro. Não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito da letra da lei. O que a lei diz especificamente? Vou repetir porque isso é muito importante, e obrigado pela oportunidade, meus amigos queridos. Decreto 12 de 2009 do rei da Espanha. A solicitude de asilo político, ela vai paralisar o processo de extradição em qualquer etapa. Isso é lei, isso é um decreto real. Segundo, Constituição Espanhola. Nenhum indivíduo estrangeiro será devolvido por questões políticas. E agora, eu vou pedir para o meu advogado peticionar, atravessar uma petição nessa prisão preventiva, na extradição, dizendo o seguinte: o Alexandre de Moraes, ele é tão psicopata, eu não tenho medo dele, tá? Inclusive, o meu endereço está nos autos, é Caliueta 41, aqui em Geles, Toledo. Moraes pode vir me buscar aqui, e se ele vir me buscar aqui, eu me entrego para ele, tá? Só eu e ele, mais ninguém, eu me entrego para o Moraes. Eu não estou falando isso de sacanagem, de mentira. Se ele tiver coragem, ele que venha me buscar aqui. Tem endereço? O endereço está no processo. Ele sabe o endereço. Falam que eu sou um foragido da justiça. Eu não sou foragido. Eu posso ir numa cafeteria, eu posso ir num aeroporto local aqui na Europa, né? O Alexandre de Moraes não pode. Se ele for, ele é vaiado, como já aconteceu em Roma. Então é o seguinte: se o Moraes quiser me pegar, ele que venha. Eu não vou gritar, não vou querer ameaçar, só vou assoprar. Não tenho medo do Alexandre de Moraes. E ele é tão psicopata, meus amigos, e é importante eu trazer essa verdade, que é uma verdade que ela rasga, ela corta. A verdade liberta, na verdade. O Alexandre de Moraes, quando ele decreta a minha prisão preventiva no Brasil, ele decreta contra o parecer da Procuradoria-Geral da República, Oscar. O que isso significa? Que a Polícia Federal falou assim: prenda Oswaldo. A dona da acusação,
a dona do processo penal, a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão acusador, disse, olha, nós não vemos motivo para prisão preventiva. Moraes, não prenda o Oswaldo. E o psicopata do Alexandre de Moraes, ele diz, prenda, da cabeça dele. Ou seja, ele está pedindo para que o órgão acusador da Espanha, que é a Sexta Câmara Criminal da Audiência Nacional, faça o que nem a Procuradoria-Geral da República fez. Então, se o Reino da Espanha, eventualmente, decreta minha prisão preventiva, ele está fazendo isso contra o órgão acusador brasileiro, inclusive. Então, diante de todos esses fatos que eu estou expondo para vocês, que são com base na lei, com base em informações verdadeiras, eu tenho uma convicção aqui, que se eu for preso, isso vai virar um escândalo na Europa. Porque tudo bem que a Europa tem aqui o PSOE, aqui na Espanha, tem outros países aí que tem presidentes que são socialistas, embora a gente tenha a Meloni na Itália, a gente tenha o Viktor Orbán na Hungria, embora a gente tenha dado uma reviravolta nesses últimos tempos aí, é claro que o fato do presidente do governo ser de esquerda, isso conta muito contra mim. Mas se a justiça espanhola ela agir contra a sua própria Constituição, o Alexandre de Moraes vai estar levando o abuso de autoridade e a perseguição para a Europa. A Espanha hoje ela faz parte da comunidade comum. A Espanha hoje, vocês sabem, quem está na Europa que não tem fronteira. Se eu quiser fugir aqui, vocês sabem o que faz. Se eu quiser sair para não ser preso pela polícia espanhola, o que eu faço? Eu atravesso aí, vou visitar o Oscar na Espanha, lá na Itália, vou em Portugal ali, atravesso a fronteira. Eu posso sair pelas fronteiras secas aqui, porque não tem fronteira na Europa. Então, se a Espanha, eventualmente, contra a sua própria Constituição, contra o Tratado de Genebra, contra as leis da União Europeia, contra a sua própria Constituição, contra um decreto do rei, me prender aqui, aí vamos ter que parar o mundo e descer, Oscar. Eu creio que eu dei um preâmbulo aí sobre como está a minha situação e reitero nesse final aqui, eu faço um desafio público ao ministro Alexandre de Moraes e ao delegado Fábio Alvarez Shor, que é quem faz tudo que o Moraes pede. Fábio Shor, Alexandre de Moraes, eu estou na Carly Horta 41 aqui, ó. Estou aqui, ó. É só vir me prender aqui. Vocês não têm autoridade para me prender, vocês não podem. Então, eu não estou fazendo isso como uma metáfora, mas lógico, eles não podem prender, porque quem tem que prender é a polícia espanhola. Mas se o Moraes vir aqui pessoalmente, ou o Fábio Shor, eu me entrego para eles. Não precisa me prender, não precisa de voz de prisão. A gente se encontra na Gran Via ali, eu dou minhas mãos para eles algemarem e eu vou preso no Brasil. Mas tem que ser só eu e eles, cara. Eu e o Moraes, ou eu e o Fábio Shor. Se qualquer um deles vir aqui, eu me entrego para eles. Se não vier, eu vou lutar na justiça e vou vencer o Moraes, o Lula, nos tribunais europeus. Schlimmer, Vicente Moreira, aproveita aí nossa visita ilustre. Eu mando os comentários no site privado, vocês nem leem, né? Schlimmer, Vicente Moreira, aproveita aí o Eustáquio, porque o tempo dele também é corrido. Eu vou emendar aqui, Oscar. Oswaldo, estava vendo esses dias um vídeo ali que você fez e você também escreveu um livro, né? Contando toda a sua história. Eu como assim, né, como é minha área, eu acho que é importante ter isso como um documento histórico, né, um livro. Então, você pode aí divulgar também o seu livro para as pessoas entenderem também, pelo lado de quem está vivendo realmente isso. Né? Porque a gente escuta, assim, nosso programa a gente tenta trazer aqui, né, a verdade, mas sabemos que a grande maioria das pessoas ainda escuta a mídia tradicional, né, o aparato de censura também é muito grande aí nas redes sociais. O nosso canal aqui vive sofrendo aí, né, redução de alcance, uma série de coisas, mas o seu livro é importantíssimo porque é um relato verdadeiro de alguém que viveu isso, né? Como a gente teve agora aí esse filme aí, Ainda Estou Aqui, né? Fizeram um filme sobre e não deixa de ser um documento histórico, né? Reportando algo que aconteceu na ditadura de 64. Será que alguém faria um filme sobre a sua história? Essa é a pergunta, porque não deixa de ser uma trajetória aí épica, né? Uma jornada aí de alguém que sofreu na pele o quanto
o Estado pode massacrar o ser humano. E se você massacra uma pessoa, né, num estalar de dedos, todos os outros vão ser massacrados. Quando você usa todo o aparato legal estatal, né, para impor a sua ideologia. Então, é isso. Queria que você divulgasse seu livro e fizesse esse contraponto aí da importância também da gente ter, além da informação, né, passar a informação correta, a gente ter aí produções culturais também que embasam aí e fazem, dão um norte aí, pelo menos, para o inconsciente aí, coletivo aí. O meu livro, eu tento vender ele pela internet, o Moraes bloqueia, né? Então, se alguém tiver interesse, pode mandar um WhatsApp para mim mesmo, que eu mando PDF, faz um Pix aí, através do meu telefone, que é o 41 DDD de Curitiba, da minha cidade, 99256 3034. Se alguém tiver no chat, pode escrever aí para mim. 41 DDD 99256 3034. Eu mando livro em PDF, um livro digital, que eu conto a minha trajetória, desde quando eu estou fugindo, desde o Paraguai, México, passo aqui pela Espanha, e como é a vida de um perseguido político. E neste livro é onde eu faço o desafio público. Vocês podem ver que na capa tem o Alexandre de Moraes, de um lado e eu do outro, e o que nos separa é a Constituição espanhola. Existe uma barreira entre o desejo do Moraes de me prender e a minha prisão e a minha extradição, que é a Constituição espanhola. Agora, será que eles vão Ele bloqueia o seu livro para venda, Oswaldo? É isso? o meu livro foi bloqueado o meu livro foi best-seller na Amazon, né? Sim. Um outro livro já, que é o Cárcere Vermelho. Pergunta para os ouvintes aí do chat, para o pessoal e para vocês, em que tipo de regime se bloqueia a venda de livros, né? Não se permite a circulação de livros. Eles bloqueiam o meu livro, bloqueiam as minhas contas, bloqueiam as contas da Mariana, minha filha, inclusive. Então, se você quiser, você manda um WhatsApp, eu vou mandar a conta de um terceiro para pagar, e a gente vai se virando até sair dessa ditadura, que é por onde eu tenho sobrevivido, graças a Deus, e agradeço a todos que têm comprado meu livro. Rodrigo, você foi pontual falando sobre o filme Ainda Estou Aqui, e digo para vocês o seguinte, que eles conseguiram, a esquerda conseguiu colocar na cabeça das pessoas que 64 foi um golpe, foi uma ditadura. E, na verdade, não foi. Na verdade, foi um contragolpe. Porque o golpe estava sendo dado pelo Brizola, pelo pessoal da esquerda na época lá, quando o Jango queria deixar o poder e entregar o poder para o Brizola. Isso em 64. E quem determinou a vacância do cargo do presidente da República foi o próprio Congresso Nacional. Isso a história revela. E eu também não estou aqui para defender os militares. Meu pai foi militar, meu pai serviu todo o regime de 64 até o João Batista de Oliveira Figueiredo, o último presidente. E embora eu seja contrário à história de que teve uma ditadura, eu acho que houve um regime militar, mas eu acho que o regime militar também barrou a direita na época, porque se tivesse eleições logo depois do 64, creio que Carlos Lacerda ia ser o presidente da República, e talvez hoje a gente tivesse uma questão diferente. Mas sobre essa questão específica, aí também eu quero falar uma coisa bem clara. A perseguição existe hoje, Oscar. A perseguição existe hoje, Rodrigo. Eu sou perseguido, eu fui machucado, fui torturado, fui golpeado na cadeia. Isso é perseguição. E há uma diferença entre essa perseguição de agora com aquilo que eles chamam de perseguição no regime militar. No regime militar, a esquerda, ela teve a guerrilha do Araguaia. Vocês devem ter acompanhado o que é a guerrilha do Araguaia, que foi onde esses mesmos que estão no poder hoje, Zé Dirceu, Dilma, esse povo aí, Gabeira, assaltavam um banco, sequestraram o embaixador americano, fizeram guerrilha na selva, fizeram guerrilha urbana. E aí o que aconteceu? Houve uma ampla anistia para eles aí, perto da década de 80. E essa anistia foi sim uma anistia para perdoar crimes verdadeiros. Eles sequestraram, eles roubaram um banco, eles fizeram guerrilha. Aí é o seguinte, meu pai, o subtenente Oswaldo Sá, que participou da guerrilha do Araguaia, o meu pai foi um dos que matou o Oswaldão no Araguaia, que alvejaram ele. Meu pai foi um dos que... Meu pai era sargento do exército, meu pai foi um dos que deu tiro nele. Era uma guerra, era uma guerrilha.
A esquerda pegou a arma, colocou bomba e tentou ir contra o Brasil, contra os brasileiros. O que aconteceu? Aí sim, os militares da época defenderam o Brasil. Então, essa história de que, olha, fizeram isso com fulano... Ei, os caras pegarem arma para tentar matar gente inocente. Crimes de sangue, né, Oswaldo? Crimes de sangue, né? Crimes de sangue. Oscar, eles sequestravam, eles matavam. E aí, quando os militares se defendiam e davam uma porrada mais forte, tortura. Desculpa, vocês podem até não concordar comigo, e eu respeito, mas eu sou filho de um militar que serviu o regime 64. O meu pai falou assim, filho, eu tive que matar comunista. Eu matei uns 30 comunistas, meu pai falou. Porque eles fizeram uma guerrilha e eles estavam atacando o povo, inclusive atacando o exército. O que faz na guerra? O que você faz na guerra? Assim, a gente nunca quer uma guerra. Mas quando a esquerda, na época, eles fizeram uma guerra, ninguém sabe disso. E por isso que é a guerra da informação, esse programa aqui, né? A gente não tem que trazer a informação verdadeira. Pouca gente sabe disso. E pouca gente tem coragem de falar disso. Por quê? Porque vão dizer assim, não, qualquer um que fale sobre a ditadura, não sei o quê, é imperdoável. Gente, a verdade é essa. A verdade é que quem pegou em arma foi esses que estão no poder hoje. Eles tiveram uma ampla anistia. E aqueles que tiveram anistia são os mesmos que gritam sem anistia. Sem anistia para as velhinhas da Bíblia. Sem anistia para os Oswaldo. Cara, eu sou um pai de família. Eu aprendi com meu pai a desmontar e montar pistola, arma, tudo, porque meu pai, ele trabalhava, ele é subtenente da infantaria do Exército Brasileiro. Mas assim, nós somos armamentistas, mas a gente não vai sacar arma numa briga de trânsito. Nós nunca vamos fazer isso. Nós somos armamentistas, mas a arma é para proteger a nossa família dentro da nossa casa. É para isso. Só que eles não entendem isso. Eles tentam distorcer. Mas eu digo para vocês, de uma maneira muito clara e muito ampla. Agora, respondendo diretamente à pergunta do Rodrigo. Sim, a minha história, hoje, a história do Daniel Silveira, a história desses milhares de patriotas do 8 de janeiro, essa história merece um filme. Essa história merece um filme. Por quê? Porque nós, sim, somos verdadeiramente perseguidos. E é isso que eu quero concluir de uma maneira bem específica. Nós somos perseguidos. Eu sou perseguido. As velhinhas do Rio de Janeiro são perseguidas. Esse cara do filme não foi perseguido. Desculpa. Esse cara do filme aí, o Gabeira, esses outros caras aí, o Vladimir Herzog, todos esses caras que viram um prêmio de jornal, esses caras pegavam em arma, eles queriam matar. Aí é o seguinte, o meu pai era assim, que o cara tava com a pistola para matar. O que meu pai fazia? Meu pai matava os comunistas, não tinha o que fazer. E aí? Tortura. Gente, guerra. A esquerda propôs uma guerra, não foi o Brasil, não foi o povo brasileiro, não foi meu pai, não foi minha mãe, foi o Zé Dirceu, o Lula, o Guxiquem, a Dilma, a Miriam Leitão, roubaram um banco, sequestraram embaixada para fazer guerra. Aí o que você queria que meu pai, subtenente do exército, fizesse? Entregasse uma flor para eles, Oscar? Na guerrilha do Araguaia lá, tiveram que entrar com um helicóptero, os caras tirando. O que meu pai tinha que fazer? Tinha que derrubar os caras. E meu pai derrubou uns 30, desculpa. Porque eles fizeram essa guerrilha. Então, concluindo, nós sim somos perseguidos. Porque a gente nem ataca os caras. A gente não xinga os caras. A gente não fala, o Moraes não, a gente não fala isso. A nossa questão é democrática. A nossa questão é na liberdade de expressão. A nossa questão é, sim, ter o direito de falar assim, olha, eu tenho desconfiança da urna eletrônica. Eu não posso, eu não tenho uma prova que a urna ela teve fraude, mas eu tenho o direito de falar assim, olha, eu não confio. Porque no Paraguai, o país da minha mãe, onde eu ajudei o Santiago Penha a ganhar a eleição, tem o voto impresso auditável. Até na Venezuela tem o voto impresso. Então, se eu tenho esse direito de discordar, eu não posso ser preso por isso, eu não posso ser punido por isso. Agora, desculpe insistir nisso, mas eu preciso deixar isso muito claro. Nós somos perseguidos. Essa turma aí que foi anistiada, que hoje está governando o país, esses caras são criminosos. Eles foram anistiados, eles não têm que pagar pelo crime porque existe uma lei de crime, mas eles não deixam de ser criminosos. Nós não somos criminosos. E eu acho que se o povo entender isso de maneira clara, a gente consegue trazer uma verdade importante aí, professor Rodrigo. Rapidinho, pessoal, a gente precisa liberar o Eustáquio. Arthur, sua pergunta
Eustáquio, eu estou chateado com você, porque a gente tinha combinado que ia para a Eslovênia, e eu já estou sabendo que você já se arranjou por aí, mesmo pela Espanha. Estou chateado com você. Arthur Moreira, sua pergunta rápida aí para o Eustáquio, vai. Boa noite, Eustáquio. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra muito grande estar me reportando a sua pessoa, né? Uma pessoa com uma história de vida, né? Como a sua. Eu quero dizer o seguinte: todos aqueles que lutaram dessa forma e põem em risco a própria liberdade em prol do país, essas pessoas no futuro, porque o regime brasileiro ele vai cair, né? Essas pessoas serão as suas dignidades de todos aqueles que lutaram serão elevadas às de heróis nacionais. Eu, há mais ou menos uns 5 dias atrás, me esforcei para contactar várias pessoas que estão na Argentina e no México. Eu acabei por falar com 9 pessoas. Essas pessoas elas estão vagando em alguns países da América Central, na Argentina, em diferentes lugares. E eu quero acrescentar, assim, que, na realidade, essas pessoas, elas são uns livres. Eles são uns livres porque, afinal de contas, eles podem transpor fronteiras. As pessoas que governam o Brasil, eu tenho as minhas dúvidas. Eles não podem ir à Espanha. Né? Eles, na realidade, eles são exilados no próprio território. E eu quero dizer, porque eu sei que o tempo é curto, que, assim, eu quero lembrar que eu vivo em Portugal, e eu me disponho a fazer um esforço para receber o seu livro ou para agilizar o lançamento do mesmo em algum lugar e apareça, e nós estamos aqui para isso. Eu vivo aqui, eu sou uma das lideranças do movimento de restauração da monarquia brasileira, não é, presidente do Foro do Brasil para a Europa, e eu quero dar todo o apoio que você necessitar aqui em Portugal. Estou aqui, recebo o seu livro e promovo um lançamento. Muito obrigado, Arthur. Eu te agradeço por esse carinho. Isso é muito importante para mim. E Portugal é um país onde a gente tem o idioma comum. Temos muitos brasileiros lá. Eu acho que seria incrível a gente fazer isso aí. Eu te agradeço pelo carinho e quero dizer para você que quando você vier aqui para Madrid, na Espanha, meu convidado aqui para a gente tomar um cafezinho preto e uma torradinha eu tenho para oferecer, vai ser uma honra para mim me Será uma aproximar de honra para você. mim. Tá convidado, tá? Obrigado. Vicente, para a gente liberar o Eustáquio, já está reclamando aqui no privado, aqui, mandando mensagem aqui, que tem que ir rapidinho, vai para a gente liberar ele. Eustáquio, muito prazer em falar contigo. Eu já tinha conhecimento da tua história, não ao mesmo nível que o Schirmer e o Arthur têm, mas fiquei bastante impactado pelo teu percurso e pelo aquilo que partilhaste aqui connosco. Realmente, enfim, é algo fora de série que merece ser dito para que o mundo inteiro conheça o teu percurso. Estava só mais interessado, do ponto de vista pessoal, como é que tu, sem querer entrar muito no assunto, porque se calhar algumas coisas são privadas, mas como é que tu geres a situação, por exemplo, com a tua família, não é? Porque as crianças, eu não sei a idade delas, mas elas terão muita dificuldade em entender a situação, porque é uma coisa que não é uma coisa bizarra, não é? Como é que tu lidas com isso, assim, sei lá, em 2 parágrafos? Eu perdi tudo, né? Eu perdi tudo. Quando estava no Brasil, antes de compor o governo de transição de Bolsonaro, que fiz parte, e minha ex-esposa, Sandra Terena, ser vice-ministra, secretária nacional da Igualdade Racial, eu era chefe de uma emissora de TV com 100 pessoas. Então, quando eu decido dedicar minha vida ao Brasil, e vou a Brasília, faço parte do governo de transição, não entro no governo porque entendi que tinha que ter alguém do lado de cada redação. Eu optei por estar na redação para contar as coisas. Por isso a Sandra Terena, minha ex-esposa, se tornou vice-ministra do governo Bolsonaro e fez um trabalho incrível. Mas quando eu fui preso, depois fui preso de novo, preso a terceira vez, fui torturado. Eu sim fui torturado na cadeia. Eu carrego marca de tortura física. Esses 2 dentes aqui, eu perdi na papuda. Tá? Um dente e meio, a outra metade tive que tirar aqui para não infeccionar.
Eu entrei na cadeia andando e saio sobre uma cadeira de rodas algemado. Tem as imagens, isso é público. Depois eu, na cadeira de rodas ainda, vou para o Paraguai e tento me prender no Paraguai. Aí eu venho para a Espanha e agora pedem minha extradição na Espanha. Aí a minha filha começa a falar por mim, sendo minha voz, pelo Twitter, explode no Twitter, e aí eles vão na casa da minha filha e da minha ainda esposa, agora ex-esposa, e fazem um arregaço, fazem toque íntimo na parte genitália delas para ver se não tinha celular escondido. Tomaram todos os celulares dela, todos os computadores da casa, levaram o carro da garagem, bloquearam a conta da Mariana, de 16, agora com 17 anos. A Sandra me chamou no telefone e falou assim: Oswaldo, eu amo você, a gente tem 3 filhos incríveis, mas eu não posso mais continuar casado com você, porque eles vão me matar, eles querem destruir você, eles vão me destruir aqui, e eu não tenho como perder tudo isso. Diante dessa situação, eu peço o divórcio. Eu falei assim: Sandra, mas eu não casei para me separar. Eu não quero, não consigo aceitar isso. Eu falei assim: bom, então eu vou pedir via judicial. Eu recebi no dia 23 de novembro uma decisão liminar do juiz da 5ª Vara Familiar de Brasília definindo o divórcio. Então, eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi a minha esposa, os meus filhos, eles vivem sob uma pressão desproporcional. O Oswaldinho, Oswaldinho, que tem 10 anos hoje, quando tinha 6 anos, recebeu a visita da Polícia Federal, especificamente do delegado Fábio Schor, e o delegado gritou com ele, não deixou ele no banheiro, e o menino hoje tem dificuldade na fala, ele não consegue falar perfeitamente por causa disso, desde a época que o delegado invadiu a nossa casa em Brasília. O Bernardo, ele consegue lidar um pouquinho melhor com isso, e a Mariana queria jogar o celular na boca do delegado, né? A Mariana falou assim: pai, eu só mirei entre o nariz e a boca dele para jogar se ele viesse pegar. Se quisesse me prender, me mandar para abrigo de menor, ia fazer, mas eu não ia deixar e não ia entregar meu celular para ele. E a Mariana não entregou o celular para a Polícia Federal. Eles procuraram, 12 policiais procurando o celular da Mariana, procuraram na genitália, não ia estar no próprio, e não encontraram o celular. Da próxima vez, o Fábio Schor vai procurar lá no túmulo do cachorrinho dela que estava lá. Talvez se encontre. Então, eu perdi tudo, Vitor. Eu perdi tudo. Eu gastei a minha vida na luta pela liberdade da nossa nação e gastaria de novo porque esse é meu propósito. O propósito se sobrepõe à circunstância. E talvez lá na frente, como vocês falaram, talvez em algum momento haja um tempo de restituição. Mas hoje eu perdi tudo, perdi minha esposa, e digo para vocês que depois de perder tudo, olhar para trás, eu falo assim: eu perdi tudo realmente. Só que eu perdi tudo no momento em que existe uma possibilidade da volta da direita. O Trump nos Estados Unidos, o Milei na Argentina, a possível volta de Bolsonaro em 26, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E se isso acontecer, eu vou colocar meus dentes de novo que eu perdi, que eu não tenho como pôr, porque eu fui fazer um orçamento que custa 3 mil euros para pôr dente. 3 mil euros eu demoro 4 meses para ganhar aqui trabalhando. Então, vou ficar sem dente por enquanto, com o braço machucado, sem esposa, com os filhos, com os meninos aqui na Espanha. Às vezes o Bernardo fala assim: pai, eu queria comer um bocadilho, não sei o quê. Eu falei: calma, filho, no final de semana. Chega no final de semana, às vezes não dá, às vezes dá. E a gente vai levando. Tudo isso está passando porque eu e algumas pessoas, como Daniel Silveira, como muitos que estão presos, decidimos gastar nossa vida pela liberdade da nossa nação. E para concluir, desculpe me estender nessa resposta, Vitor, me perdoe também, Oscar, por me estender nisso, mas é um desabafo que eu faço como um pai de família, como um jornalista profissional que está sendo perseguido pelo exercício da profissão, por trazer a verdade e a justiça. E reitero, por mais que tudo isso tenha acontecido, eu faria tudo de novo, porque o propósito se sobrepõe à circunstância. E eu creio que nós vamos vencer essa guerra do bem contra o mal. E quando a gente vencer, Oscar, se eu tiver sem dente, se eu tiver machucado, se eu tiver arrebentado, vocês só me carregam para a trincheira de novo, que eu vou comemorar a vitória junto com vocês.
Eustáquio, meu amigo, muito obrigado. Eu sei que você está numa correria. Obrigado por atender a gente. Você sabe que Guerra da Informação é a sua casa. Você tem espaço aqui quando você quiser. Eu estou chateado com você que o plano era Eslovênia, né? Você me deixou na mão nisso aí. Mas aqui o Guerra da Informação é a sua casa, meu querido Eustáquio. Manda um abraço para as crianças. Um prazer sempre receber você aqui. Fica com Deus e obrigado. E volte sempre aqui no Guerra da Informação. Deus abençoe, professor. Deus abençoe, Arthur, Vitor. Ó, nós vamos comemorar a vitória juntos, tá? E quando a vitória chegar, vocês podem me carregar, mas vocês vão me dar um vinho tinto seco aí de Portugal, esse vinho português aí que eu quero tomar vamos celebrar junto. Tchau, gente. Pega mal, né?